Boa noite, meus amigos. Aqui é o Chief Marcos Bonfim. E antes de mais nada, acho que todos nós estamos sentindo, né? Devido o Brasil estar fora da Copa, mas que nós sempre aprendamos a lição, né? Vocês já notaram que toda vez que a gente é favorito, a gente não ganha a Copa? Pois é, pode olhar as Copas atrás, toda vez que o Brasil era o tal bam, era o favorito, nós perdemos a Copa. Isso faz parte da vida e quem sabe a gente aprende a lição de ser mais humildes. Mas o que eu quero falar com vocês é o que aconteceu mais ou menos 1 hora à tarde, em que o nosso calado presidente veio a público agora, né, para o seu cercado, é claro, que ele não tem coragem, ele não tem a hombridade de vir a público e falar com pessoas que pensam com ele diferente. Mais uma vez ele é ambíguo, motivando a população a cometer crime e ele se isentando de responsabilidade, porque ele não assume nada, ele só joga no ar, né, Deus, usando Deus ainda por cima. É lamentável. Pensa comigo, vocês viram lá no estádio em Catar, opção de gente rezando, orando, Deus não respondeu às orações. Por que você acha isso? Você acha que Deus gosta mais do Brasil do que a Croácia? Vocês já pararam para pensar que Deus, afirmativa, colocou ele, o presidente Bolsonaro, para governar o país? Bom, se foi o próprio Deus que colocou, primeiro que nós não precisamos votar e nem estarmos duelando um contra o outro, né? Porque Deus resolve a parada toda. Mas se esse for o ponto, Deus acabou de ele sair pela porta pela esquerda, e muito mal. Nós vamos ver aí o rombo, um atrás do outro, e crimes cometidos com eles que virão tudo à tona a partir do dia 1º de janeiro. Eu não sei se vocês lembram, vários vídeos que eu argumentei com vocês, o posicionamento do Supremo Tribunal de não trazer e fazer o julgamento final, porque era simples, todos condenados, o Bolsonaro ia dar perdão. Está aí o exemplo do bandido marginal terrorista Daniel Silveira, com uma ficha imunda na Polícia Militar, uma ficha imunda durante a sua carreira como deputado federal, e na verdade um terrorista sem caráter e altamente perigoso. Bom, e nós vimos aí ele falando com o seu gado, não vou falar gado não, retiro o gado, desculpa, falando com o seu pessoal em relação para as pessoas não desistirem, que é o povo que põe e o povo que tira, né? Que vai depender. E o exército faz a vontade do povo. Eu gostaria que todos vocês vissem a fala dele e a insinuação dele, mais uma vez deixando um questionamento ambíguo, não assumindo a responsabilidade, porque ele não é homem, ele é um mau caráter, ele é um criminoso, cometeu vários crimes e ele sabe que vai para a cadeia. Ponto. E aí, vamos ver se Deus vai tirar ele da cadeia. Continue orando, não é verdade? E mais uma coisa que eu quero... Nós falamos do futebol, todo mundo orando, Deus não atendeu. Malafaia, as igrejas todas orando que ele ia ser o presidente do Brasil, Deus não atendeu. Você sabe por que Deus não atendeu? Primeiro que não era a vontade de Deus, né? Quando você ora, você assim solicita alguma coisa, se for a tua vontade, ponto. Você pode pedir o que você quiser, se for a tua vontade. Por exemplo, se você ora para ganhar na loteria sozinho, esquece. Deus não se mistura com essas coisas humanas e... Eu ia falar extraterrestre. Essas coisas humanas, né? Deus não se mete com isso. Essa não é a vontade de Deus. A criação do mundo foi para que nós louvássemos a Deus. Deus não tem negociata, Deus não se vende e Deus não é intimidado por ninguém. E Deus é soberano, Deus é Deus. Inclusive, ouça essa música, Deus é Deus. É fabulosa essa música. Mas enfim, e aí nós vimos a fala dele, ele mais uma vez querendo colocar o exército
insinuando que o exército seria a única solução. Mas eu quero ressaltar uma coisa, eu quero que vocês gravem bem isso, que ele disse, ele nunca viu, aos 67 anos de idade, ele nunca viu no mundo o povo vir para a rua para fazer com que um candidato continue, no caso dele, sendo o presidente. Ele só se esquece que ele perdeu as eleições, não é o povo, tá? E tem, desse povo todo, são uns bandos de fanáticos, criminosos, bandidos. Você sabe qual é a definição de bandido? É aqueles que cometem crime. E você deve lembrar bem, segundo o Bolsonaro, bandido bom é bandido morto. Então, cuidado com vocês solicitarem alguma coisa ou participarem de algum movimento radical que pode ter consequências, como ele mencionou, 30 mil mortos caso venha a ter uma guerra civil. 30 mil mortos para ele não é nada. Aliás, ele é a favor da vida. Exatamente, a favor da vida. Mas parece que não, na prática isso não é verdade. Mas eu quero dizer para você o seguinte, então ele argumentou isso, ele nunca viu na vida dele, aos 67 anos de idade, ninguém via a rua para pedir que fique um governante do governo. Ele já viu sim, muita gente vir para a rua para pedir a saída. Bom, o Bolsonaro, você esqueceu do Trump. Aliás, o seu filho estava aqui no dia da invasão do Capitólio, você lembra? Aqueles idiotas todos invadiram para pedir a presença do Trump continuar como presidente quando ele perdeu as eleições igual a você. Seu filho estava aqui e o seu filho está sendo investigado, seu filho está na lista, pode ter certeza dessa. Que ele tome muito cuidado, porque ele está na mira do Congresso Nacional. Pode ter certeza disso e do FBI. Então, gente, o que ele fala é malícia, o nosso presidente é um covarde. E uma outra coisa que eu quero ressaltar é que ele diz que é muito fácil implantar a ditadura, realmente. E é uma coisa que ele conhece bem. Faltou pouquinho para implantar a ditadura. Mas muito pouco mesmo. Pouquinho. O Lula ganhou com 2 milhões, uma diferença muito pequena para o número de eleitores que nós temos. E faltou pouquinho, porque se ele ganhasse, realmente a ditadura estaria implantada. Isso ele falou sério, é muito fácil. Tanto que é fácil que nós estamos vendo milhares de pessoas falando com o ET, extraterreno, outros chorando, se afogando numa chuva tremenda, rezando, orando, suplicando, para que Deus... Rapaz, isso é doença, você só pode ser doente. Ou você não conhece Deus. Ou, aliás, Malafaia, Bispo, mas isso nunca foi pastor, cara. Isso nunca... Para ter a multidão que segue a ele, o Bolsonaro tem uma razão fortíssima de dizer que é muito fácil enganar as pessoas e é muito fácil enganar o povo para implantar a ditadura. Exatamente. Nós estamos vendo aí o Lira querendo implantar, querer ser o primeiro-ministro do Brasil, dividir o poder com o presidente. É isso aí, gente. Esse é o meu comentário para vocês. Mas olha, uma coisa, olha, eu tinha 90% de ganhar a Copa do Mundo. O meu Estados Unidos já caiu fora antes do Brasil. O Brasil caiu hoje, mas eu ainda tenho Portugal. Torça por Portugal, que afinal, a nossa origem no Brasil é portuguesa. Vamos torcer para Portugal e que eu possa ter um pouco de alegria e dizer, eu sou campeão do mundo. Que Deus abençoe a todos. Se você quer a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.